Então, essa perturbação mental, intelectual, ela é causada pela disposição mental contrária em relação àquele assunto que está sendo apresentado. Você dizer que Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo ressuscita os mortos, e a pessoa que está ouvindo pensar, não, isso é impossível. Como que eu vou provar isso pela ciência? É uma ira, pode ser uma ira causada pela falta de entendimento. Então, a pessoa não consegue perceber em sua mente a real possibilidade e que ele não está falando de nada matemático, mas intelectual, espiritual. Então, ele se ira contra aquilo ali. E aí ele vai buscar não mais razões para crer, ele vai buscar razões para desacreditar o que está ouvindo. Então, ele se torna um trabalhador contra o evangelho, ele se torna um anti-evangelho, ele se torna um anticristo, porque ele vai em direção a tudo que diz contrário a Cristo. Se você está pregando que Jesus Cristo ressuscitou e que ressuscita mortos, e que nós vimos isso não na era bíblica, mas todos os dias a gente vê milagres do Senhor, não é? Mas ele não vai acreditar. Ele vai dizer que a ciência não prova isso. É a mesma coisa que você falar com alguém cético dessa forma, é como você falar sobre o criacionismo e o evolucionismo. O evolucionismo, que segue Darwin, né, ele vai dizer então, que tudo é um avanço, as espécies vão evoluindo e que vai descartando as mais fracas, vai sobrevivendo as mais fortes, mas que tudo é uma constante evolução. E vem o criacionismo e diz, não, Deus lá criou o homem, criou a mulher, criou os animais, criou os vegetais, criou tudo. Então, o evolucionista vem e diz, não, não é assim, foi evolucionismo. Porém, a própria ciência que esse evolucionista usa não consegue. Vejam que milênios, séculos e séculos depois do surgimento do homem, há essa questão. E o evolucionista se firma em uma ciência que não pode ser provada. Até hoje não conseguiram provar. Aí apelaram para a paleontologia. Aí a paleontologia causou mais vergonha ainda aos evolucionistas. Por quê? Porque não encontrou fósseis que dessem essa sequência genética que eles dizem que aconteceu. Então, é defendida uma tese que não conseguem provar. E no outro lado, nós temos o criacionismo, que somos nós, na Bíblia do Senhor, na palavra do Senhor, que diz que Deus criou tudo. Ora, o universo, com tantas coisas inexplicáveis, teve que haver ali uma espécie de arquiteto, um engenheiro santo, que fez tudo funcionar como um relógio funciona. Se faltar qualquer uma dessas coisas, há um colapso geral. Então, o que a ciência não consegue explicar, a ciência formula teses que não consegue provar, mas que coloca nos livros estudantis e defende como certo. Esse Darwin, que propôs essa tese evolucionista, esse Darwin é, na verdade, um anglicano. Ele era da religião anglicana, então ele era de uma religião protestante, como nós, um evangélico, para explicar melhor, mas que foi para a faculdade, não conseguiu se graduar em teologia, ficou aborrecido
com a teologia, aborrecido com Deus, então decidiu provar tudo ao contrário, pegou todo o dinheiro da família dele e se colocou à disposição da ciência de viajar o mundo recolhendo espécies e falando tudo ao contrário da Bíblia. Então, na verdade, só o que ele fez foi falar ao contrário da Bíblia e foi recebido aqui como ciência. Só que é uma ciência que nunca foi provada, mas ainda está nos livros, infelizmente, mas nós temos o livro, a palavra do Senhor, para nos esclarecer